Desde os tempos mais remotos, civilizações inteiras ergueram templos, arriscaram suas vidas em desertos e se submeteram a provações dolorosas por uma única razão: acessar o conhecimento dos deuses. Entre todos os nomes sagrados, um sempre se destaca: Thoth, o escriba divino do Antigo Egito, o senhor do tempo, o guardião das palavras que moldam a realidade. Mas o que a maioria das pessoas não entende é que Thoth não é apenas uma figura mitológica ou simbólica. Ele representa um princípio vivo, uma inteligência atemporal que deixou pistas codificadas em textos, símbolos e, sobretudo, em livros sagrados que não se revelam a qualquer um, mas apenas àqueles cujas almas estão prontas. Existe uma diferença entre buscar conhecimento e ser encontrado por ele. O ensinamento atribuído a Thoth não é uma simples coleção de frases inspiradoras. Trata-se de uma tecnologia espiritual, um código vibracional que age como um espelho, reflete quem você é, mas também revela o que você pode se tornar. E é nesse ponto que muitos falham. Querem respostas prontas, fórmulas rápidas, mas esquecem que a verdadeira sabedoria só se ativa quando o buscador está energeticamente preparado. Quando você lê algo de Thoth e sente como se cada palavra falasse diretamente com você, saiba, isso não é coincidência, é resposta, é convocação. A primeira chave que Thoth nos entrega não está escrita em tinta, mas em silêncio. Antes de qualquer técnica ou princípio, ele nos ensina a ouvir o invisível. O mundo moderno nos treina para gritar, para falar, para se impor. Mas Thoth, como todo verdadeiro iniciador, chama em silêncio. Ele sussurra em sonhos, aparece em símbolos recorrentes, em sincronias estranhas que parecem pequenas demais para serem sinais, mas não são. Ele testa, ele observa, ele escolhe. E o que poucos sabem é que o conhecimento de Thoth escolhe o iniciado, não o contrário. Talvez por isso tantas pessoas passem pela vida ouvindo falar sobre o Kybalion, sobre leis universais, sobre Hermes Trismegisto, outro nome atribuído a Thoth, mas nunca realmente entendem. Repetem frases como acima, assim abaixo, mas não sentem sua força viva. Isso acontece porque ainda não fizeram o silêncio interior necessário para que o código se revele. Thoth fala sim, mas ele fala com a alma, não com os ouvidos. E para ouvi-lo, é preciso morrer para o mundo velho, o mundo do ego, da pressa, da superficialidade, e nascer para um novo campo, o campo da escuta sagrada. Você sente que certas coisas estão prestes a se alinhar, que há uma espécie de presença invisível conduzindo você a conteúdos que jamais procuraria sozinho, que certas coincidências estão se tornando frequentes demais? Isso não é algoritmo, não é acaso, é Thoth. É o chamado que muitos ignoram e poucos compreendem. Aqueles que escutam com a alma, esses sim estão sendo preparados, porque quando Thoth sussurra seu nome através do tempo, ele não está apenas oferecendo conhecimento, está oferecendo transformação, iniciação e, o mais importante, responsabilidade. Continue com sua total atenção aqui, Thoth tem muito a revelar a você. Quando Thoth escolhe um iniciado, ele não entrega um livro, entrega um espelho que não reflete o rosto, mas a alma. Um espelho que mostra tudo o que está escondido, as sombras que ainda comandam o comportamento, os desejos secretos que moldam decisões, os traumas não curados que silenciosamente guiam os caminhos. E é justamente por isso que tão poucos suportam o verdadeiro contato com esse conhecimento. Porque ele não afaga o ego, ele o dissolve e, em seu lugar, revela o verdadeiro eu, aquele que sempre esteve ali, mas estava adormecido sob camadas de crenças herdadas, condicionamentos culturais e uma mente acostumada a sobreviver, não a despertar. Thoth não é mestre de quem busca poder. Ele é mestre de quem busca verdade. E verdade, como ele mesmo deixou claro em códigos milenares, é uma vibração, não uma crença. Quando um ser começa a vibrar em sintonia com os princípios que Thoth preservou, como o ritmo, a polaridade, a mentalismo, a correspondência, algo extraordinário começa a acontecer. O mundo ao redor se reorganiza. Pessoas desaparecem da vida. Outras surgem como por magia. Caminhos se fecham de repente e novos se abrem com uma fluidez inexplicável. Isso não é má sorte nem coincidência. É o realinhamento da realidade em resposta à vibração interior do iniciado. É nesse ponto que muitos voltam atrás.
Porque perceber que tudo no universo é mental, como ensina o primeiro princípio hermético, implica em uma verdade desconfortável. Você é responsável por tudo. Não há culpados externos, não há vítimas eternas. O que você emite, você atrai. O que você acredita, você materializa. O que você teme, você fortalece. E o que você ama, você expande. E é aqui que a iniciação começa de verdade. No momento em que o buscador entende que não há como manipular o universo sem antes transmutar a si mesmo. Thoth entrega ferramentas, mas não entrega garantias. Ele aponta direções, mas exige movimento interno. Por isso, muitos dos textos atribuídos a ele foram escritos de forma simbólica, quase cifrada. O Kybalion, por exemplo, não é um livro que se entende com leitura apressada. É um código, um organismo vivo. Cada princípio ali contido é como um espelho quântico. Ele devolve ao leitor exatamente o que sua vibração interior está pronta para decodificar. Duas pessoas podem ler o mesmo trecho e sair com compreensões completamente diferentes, porque o livro não é o mestre, o leitor é o templo. Ao começar a integrar esses princípios, a percepção de realidade muda. Os dramas do mundo externo começam a perder força. Os conflitos antes vistos como injustiças passam a ser compreendidos como reflexos vibracionais, e a mente, antes ansiosa por respostas rápidas, aprende a confiar no tempo sagrado do universo. Isso é o que Thoth chama de alquimia da consciência, transmutar medo em sabedoria, ansiedade em presença e dor em poder. E isso não se ensina com palavras, se transmite por vibração. A pergunta que fica é: você está apenas curioso por conhecimento místico ou está pronto para ser transformado por ele? Porque Thoth observa, ele testa, ele envia sinais e aguarda a sua resposta interior. Você está ignorando as sincronicidades ou anotando os símbolos? Está buscando compreender ou apenas se entreter? A diferença entre um espectador e um iniciado está em uma única coisa: a decisão de se responsabilizar pela própria vibração. A partir daí, os portais se abrem. Aqueles que atravessam o limiar e aceitam o chamado silencioso de Thoth começam a perceber uma verdade perturbadora. A realidade não é fixa, é uma projeção da consciência. Mas essa consciência, enquanto não purificada, distorce o que emite. É por isso que o Kybalion insiste na transmutação interior antes da manifestação exterior. A criação não acontece pelo desejo, mas pela vibração. E enquanto o campo vibracional do ser estiver poluído por mágoas, culpas e padrões inconscientes, toda tentativa de manifestação será sabotada por dentro. Thoth ensinava isso nas entrelinhas. Ele falava em ritmo, polaridade, correspondência, mas o que ele realmente revelava era o mapa da alma. Cada princípio hermético é um espelho alquímico. O princípio da polaridade, por exemplo, não é apenas sobre opostos, é sobre reconhecer que luz e sombra são a mesma energia em frequências diferentes. O verdadeiro iniciado aprende a amar sua escuridão sem se identificar com ela. Aprende a usar a dor como combustível e o silêncio como linguagem. Ele deixa de reagir ao mundo e passa a reger sua própria realidade, não como um controlador externo, mas como um emissor coerente de frequência. Nesse ponto, a iniciação se aprofunda, os sonhos se tornam mais lúcidos, as coincidências se intensificam, o universo responde com mais precisão. Mas não há como seguir sem pagar o preço da verdade. A verdade que desmonta o personagem social, a verdade que desmascara o ego espiritual, a verdade que revela que o maior inimigo nunca esteve fora, sempre esteve dentro. E é nesse confronto íntimo que o iniciado compreende. O Kybalion não é uma doutrina, é um processo, um portal para atravessar, e não um altar para adorar. Thoth sempre soube que poucos aceitariam essa jornada. É por isso que os 7 princípios foram entregues de forma codificada. Eles só se revelam àqueles que vibram em sintonia. O curioso lê e esquece. O sábio lê e transforma, porque há algo no texto que parece vivo. Ele se movimenta junto com a consciência de quem o lê. Em certos momentos, um princípio ressoa como uma chave. Em outros, o mesmo princípio parece oculto. E isso não é defeito do livro, é inteligência cósmica em ação. O Kybalion se protege dos despreparados. Ele não entrega poder, entrega espelhos. Ao aplicar esses princípios, o iniciado começa a entender o que Thoth
realmente quis dizer com como é dentro, é fora. Ele vê que as guerras externas são reflexos das guerras internas, que as relações difíceis revelam aspectos negados de si mesmo, que a escassez não é material, mas energética, e que a cura não vem de fora, mas de um ponto silencioso dentro do ser, o ponto onde a alma e a fonte se reconhecem como uma só. Nesse ponto, não há mais busca, há presença. E é nessa presença que a verdadeira magia começa. Mas é preciso coragem. Coragem para abandonar o conforto do conhecido. Coragem para descer aos próprios infernos interiores, sem se perder neles. Coragem para quebrar contratos invisíveis com a mediocridade vibracional. Coragem para lembrar quem você era antes do mundo dizer quem você deveria ser. Essa é a coragem que Thoth exige. Ele não dá respostas prontas. Ele provoca. Ele confronta, ele silencia, e nesse silêncio, algo desperta. Aqueles que chegam até aqui sabem, não há mais volta. Uma vez que se viu o código por trás da realidade, fingir que ele não existe se torna insuportável. A vida comum, baseada em distrações e repetições, perde o sabor. O iniciado sente um chamado constante, um sussurro silencioso, que o convida a manter-se desperto, mesmo quando tudo ao redor quer anestesiá-lo novamente, porque agora ele sabe, ele é o templo, o sacerdote e o ritual. Vamos agora para a última revelação de Thoth hoje. Chegar até aqui não é um final, é um renascimento. O que Thoth oferece ao iniciado não é um prêmio, mas um espelho limpo, um espelho que mostra com clareza. Você é o criador da sua realidade, e o preço da criação é a responsabilidade absoluta pela vibração que você emana. Isso não é um fardo, é uma libertação. Porque no momento em que você aceita que tudo começa em você, nada mais pode te controlar. Mas não se trata de controlar o mundo, trata-se de dominar a si mesmo. E esse domínio não é repressão, é alquimia. É reconhecer que cada emoção, cada impulso, cada sombra tem uma função sagrada. Nada está fora do lugar. Mesmo os erros fazem parte do plano quando há consciência. O verdadeiro iniciado não tenta ser perfeito. Ele se torna presente, porque sabe que o agora é o único ponto onde o divino pode agir. Thoth ensinava no silêncio. Os verdadeiros mestres não precisam gritar. Eles deixam sementes invisíveis que germinam no tempo certo. Talvez essa mensagem que você está ouvindo agora seja uma dessas sementes. Talvez você não entenda tudo de imediato. Talvez algo dentro de você apenas sinta, sem conseguir explicar. Isso é sinal de que a frequência chegou até o ponto certo, porque a verdade não convence, ela ressoa. E quando ela ressoa, ela transforma. Não com fórmulas prontas, mas com visões internas. Um dia, você acorda e algo mudou. Um pensamento antigo perdeu a força. Uma mágoa antiga dissolveu-se sem esforço. Um desejo vazio não tem mais sentido. É o início da reconfiguração vibracional. A energia do iniciado começa a se alinhar com a fonte. Ele passa a andar pelo mundo com outro olhar, não como vítima, não como predador, mas como ponte. Agora você está diante dessa verdade. Não há um caminho definido, não há um mestre externo. Há apenas um convite. Volte-se para dentro e ouça o silêncio. É nele que Thoth fala. É nele que o Kybalion se revela. É nele que a criação começa. E se você sente esse chamado, então talvez você já tenha sido escolhido pelo conhecimento, não para dominá-lo, mas para vivê-lo. E nesse viver, tornar-se luz viva no mundo.